Bem, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e na aula de hoje nós veremos mais uma aplicação muito interessante da computação na simulação de sistemas complexos, né? Que são os autômatos celulares. Então, basicamente, pessoal, a ideia aqui é estudar esses modelinhos matemáticos, né? Chamados autômatos celulares. Então, basicamente, a importância do estudo de sistemas complexos, né, como esses gerados por autômatos, consiste basicamente em que, quando a gente estuda um sistema desse tipo, a gente costuma dizer o seguinte, que o sistema como um todo é mais do que a soma das suas partes, entendeu? Então, basicamente, cada parte isoladamente do sistema, a gente entende muito bem o funcionamento de cada bloquinho, de cada, né? Agora, quando junta tudo e começa a interação entre esses bloquinhos e esses, né? Esses, vamos dizer assim, elementos dos autômatos celulares, basicamente o que acontece é o surgimento de padrões que muitas vezes são inesperados, né? A gente sequer imaginava que pudesse acontecer. Então, exemplos de sistemas complexos incluem na natureza são vários, né? As redes sociais, colônias de animais, o próprio clima, a economia, né? O nosso cérebro, eu acho que talvez o maior exemplo de sistema complexo que podemos conhecer aí, né? Um neurônio os pesquisadores, os biólogos, eles sabem muito bem como um neurônio funciona, mas quando coloca lá todos juntos e ligados no cérebro, aí as coisas mudam de panorama, né? Aí as interações ali começam a ser, a provocar efeitos assim que muitas vezes não se consegue explicar através do funcionamento de um único neurônio. Muito bem. Então, qual que foi a ideia, pessoal, dos primeiros autômatos celulares? Eles foram propostos lá na década de 40 por um pesquisador chamado John von Neumann. O von Neumann é o mesmo lá que propôs a arquitetura, né, de von Neumann, a organização interna de um computador, como que ela deveria ser, né? E basicamente ele tinha como objetivos o seguinte: primeiro, representar matematicamente a evolução natural em sistemas complexos. Como que eu poderia fazer um sistema complexo evoluir no tempo? Segundo, desenvolver máquinas de autorreplicação. Então, através de um conjunto de regras objetivas, né? Regras matemáticas. Então, basicamente, o que ele queria será que eu conseguiria desenvolver programas ou máquinas que se autorreplicassem, tudo bem? A partir de simples regras matemáticas. E terceiro, a auto-organização em sistemas complexos. Então, basicamente, veja só, qual que é a ideia de um autômato celular? É basicamente uma rede de células, tudo bem? Que cada célula possui um conjunto de estados que ela pode assumir, tudo bem? E esses estados, eles podem ser alterados, tudo bem? De acordo com o estado anterior e o estado das suas células vizinhas. Então, basicamente é assim, ó, se eu tenho uma célula e aqui uma célula I, aí aqui eu tenho aí menos um e mais um. Qual é a ideia do autômato? É o seguinte, eu vou olhar para o estado dessa célula, qual é o estado atual dela? Qual é o estado atual dessa vizinha anterior? Qual é o estado atual dessa vizinha posterior? E dependendo de como for essa configuração aqui, eu vou evoluir esse padrão para um novo padrão. Então, se aqui eu estava no tempo t, eu vou aqui para o tempo t mais 1, tempo discreto. Então, esse estado da minha célula aí aqui pode sofrer uma alteração, pode mudar.
Então, alguns princípios comuns a todos os autômatos são, primeiro, homogeneidade. As regras são iguais para todas as células. Então, assim, ó, se eu aplico, se aqui eu observo um padrão, um comportamento, a célula tem um estado tal, aqui tem um estado 0, essa aqui tem estado 1 e essa aqui estado 1. Independente de estar na célula aí, se eu observar esse padrão em qualquer lugar da minha rede de células, vai ter que transicionar da mesma forma. Então, eu não posso tratar diferentes células de maneira diferente. Estados discretos. Cada célula pode estar em um dos finitos estados. Então, o conjunto de estados de uma célula é finito. Geralmente, a gente vai ver aqui, a gente vai trabalhar com 2 estados, 0 e 1. Célula morta ou viva. Interações locais. O estado de cada célula depende apenas das células mais próximas. Então, eu vou olhar para essa aqui e para essa aqui, as duas vizinhas. Essa aqui do começo e essa aqui do fim não vão interferir digamos assim, no estado dessa célula aqui, tudo bem? Processo dinâmico. A cada instante de tempo, as células podem sofrer uma atualização de estado. É isso que eu falei aqui. Quando eu passo do tempo t para o t mais 1, pode sofrer alteração, né? A célula I aqui, ó, eu vou olhar para I menos 1 e I mais 1 no tempo t. E com isso eu vou gerar um novo valor para o estado da célula I no tempo t mais 1. Então, matematicamente, pessoal, o que vem a ser um autômato celular? É uma quíntupla de elementos. Então, o que significa uma quíntupla? É uma tupla de 5 conjuntos. Então, o meu autômato A é definido por essa tupla. R, S, S0, V, F. Então, vamos definir quem são as componentes dessa tupla. Quem que é R? R é a minha grade de células. A minha grade, pessoal, no caso mais simples dos autômatos elementares, a minha grade é um vetor de células, uma lista. Tudo bem? Um vetor de células. Começa na posição 0 e vai até a posição N menos 1, onde N é o número de células da minha grade. Esse é o conjunto de estados. Então, tipicamente, quem é o conjunto de estados para nós aqui? 0 e 1. Pode haver mais estados? Pode. De repente, eu posso colocar na minha aplicação estado 0, 1, 2. 0 é vivo, é morta, 1 é viva, estado 2, sei lá, ela é doente, sabe? Célula doente, por exemplo. Mas nós vamos trabalhar aqui somente com 2 estados. S0 é o estado inicial do sistema. Como que o meu autômato começa? Geralmente, a gente também vai padronizar isso aqui. A gente vai fazer o quê? A gente vai ter nossa grade de célula. Todas as células da grade vão iniciar 0, ou seja, mortas. E apenas a célula do meio que vai iniciar viva, com 1. E a gente vai querer rodar nosso autômato e ver como isso vai evoluir. Posso trocar o meu estado inicial? Pode, na verdade, você pode pôr o que você quiser como estado inicial, tudo bem? Mas é comum padronizar uma célula viva e o resto morta, por exemplo. Quem é V? V é o conjunto vizinhança. Então, V, como eu falei, é o conjunto aqui, ó, I menos 1 e I mais 1. É o conjunto que define, na verdade, seriam só esses 3 aqui, né, ó. Esses 3 aqui. I menos 1 e I mais 1. Define a vizinhança. E F é a função de transição. É ela que fala como que vai evoluir. Se eu olhar aqui, se tiver 0, 0, 0, para quem que vai o estado da minha célula I aqui, que era 0, vai para quanto? Então, se eu tenho uma célula morta cercada por 2 células mortas, ela vai fazer o quê? Que vai permanecer morta? Ou ela vai viver? Tudo bem? Essa é a ideia. Muito bem. Então, já temos a definição formal do que é um autômato celular. Iremos agora definir o que são autômatos celulares elementares. São os mais simples que tem. Então, veja, pessoal. Um autômato celular, a gente diz que ele é elementar se o reticulado é unidimensional, ou seja, a grade de células é um vetor. O conjunto de estados é binário, 0 ou 1. E o conjunto vizinhança, 2 células apenas, a anterior e a posterior, a I menos 1 e a I mais 1, que juntamente com a célula I formam
o meu padrãozinho lá, I-1, I mais 1. Tudo bem? Então, ó, se a célula está no estado 0, diremos que ela está morta. Se ela assume estado 1, diremos que ela está viva. Tudo bem? Então, a figura que a gente vai ver aqui em anexo, a seguir, mostra as 20 primeiras gerações de um autômato. Onde? O que significa o preto? Vivo. Então, é 1. E o que significa o branco? Morto. Então, é 0. Preto é 1, branco é 0. Aqui, ó. Então, imagine que na minha primeira geração, eu tinha isso aqui. Todas as brancas estão mortas e só essa preta, só essa aqui viva. O que acontece quando eu transiciono da primeira para a segunda geração? Aqui é a geração 0, aqui é a geração 1. Veja, pessoal, veio para o meu autômato agora ficou essa segunda linha aqui, ó. A célula que estava morta ficou, a célula que estava viva morreu e as duas vizinhas dela que estavam mortas ficaram vivas. Aí eu vou para o terceira ou geração 2. Ó que engraçado, ó. Tá vendo? O que essa regrinha faz? Ela fala assim, ó, toda que está viva na anterior morre. Olha lá, toda que está viva na anterior morre. E as mortas vivem. Porém, não é qualquer morto que vive. É só se ela for vizinha de uma viva. Tá vendo? As mortas do anterior vivem se elas forem vizinhas de uma viva. Tá vendo? Esse é o padrão desse autômato celular. Então, a questão é, como que a gente faz para evoluir da linha 1 para a linha 2, da linha 2 para a linha 3, da linha 3 para a linha 4? Como que eu faço para evoluir esse sistema e gerar esse padrão aqui? Ó? Então, a ideia é modelar a função de transição do autômato, que é dada pela seguinte tabela. Esse autômato aqui, pessoal, é modelado por essa função de transição aqui. Ó. A função de transição de um autômato celular elementar é sempre uma tabela desse tipo aqui, ó. Então ele fala assim, ó, se no tempo t eu tenho a célula i-1 igual a 0, a i igual a 0 e a i mais 1 igual a 0, a célula i, no tempo t mais 1, vai continuar a 0. Então, a gente percebe claramente aqui, ó, basta pegar essas três aqui, ó. As três estão mortas, tá vendo? Morta, morta e morta. Então, como essa célula aqui é 0 e ela é cercada por duas mortas, 0 e 0, ela vai permanecer morta. Então, ó, no estado de baixo, ela ficou morta, tá vendo? Essa aqui é a primeira regrinha. Qual que é a segunda? Se eu tiver uma célula assim, ó, 0, se tiver um padrão 0, 0, 1, quer dizer, eu tenho uma célula morta, só que ela é vizinha, a direita dela tem uma viva e a esquerda não, a esquerda tem uma morta. Mas se a direita dela tiver uma viva, ó, ela de 0 passa para 1, passa a viver. Então, vamos ver aqui, ó, que padrão é esse? É essa aqui, ó. Tá vendo? Uma célula morta, a direita tem uma viva, a esquerda uma morta. Ela viveu. Tá vendo? Então, segunda linha. Qual que é a terceira linha? Se eu tenho uma célula viva cercada de duas mortas, ela vai morrer. Posso ver claramente aonde esse padrão. Aqui, né? Ó, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Ela foi para 0, morreu. Tudo bem, pessoal? E assim vai, até eu passar por todos os padrões. Se eu tenho uma célula viva que tem uma viva à sua direita, ela vai morrer. Tudo bem? Se eu tenho uma célula morta com uma viva à sua esquerda e um 0 à direita, ela vai viver. Se eu tenho uma célula morta com duas vivas ao redor, ela vai viver. Se eu tenho uma célula viva com uma viva à direita, à esquerda e uma morta à direita, ela vai morrer. E, por fim, se eu tenho uma célula viva cercada de duas vivas, ela vai morrer para 0. Então, essa tabelinha aqui governa a função de transição. Por quê, pessoal? Por que essa tabelinha tem 8 linhas só? Porque, veja bem, olha só, eu tenho dois estados, 0 e 1. E
a vizinhança do meu autômato, ó, é composta por 3 elementos. Então, ó, quais são todas as combinações possíveis que eu posso ter de células vivas e mortas numa vizinhança desse tipo, de 3? São essas aqui, 0, 0, 0. Note que eu estou contando de 0 a 7. Ó, 0, 0, 0 é 0 em binário. 0, 0, 1 é 1 em binário. 0, 1, 0 é 2 em binário. 0, 1, 1 é 3 em binário. 1, 0, 0, 4. 1, 0, 1, 5. 1, 1, 0, 6. 1, 1, 1, 7. Então, eu basicamente tenho 8 linhas porque eu consigo contar com 2, que é o número de estados, 0 e 1. 2 elevado a 3, que é o número de o tamanho da minha vizinhança, eu vou contar 8, né? 0 a 7. Com 3 bits, eu conto de 0 a 7. 8 menos 1 é 0 a 7. Tudo bem? Então, com a tabelinha sempre vai ter 8 linhas. Essa tabelinha, ela pode ser resumida nesse desenho aqui, ó. Toda aquela tabela, ela pode ser resumida por isso aqui. Ó, se tiver 1, 1, 1, retorna 0. Essa linha da tabela. 1, 1, 1, a célula I vai morrer, essa célula vai morrer no próximo estado. 1, 1, 0, morre também. 1, 0, 1, vive. 1, 0, 0, vive. 0, 1, 1, morre. Olha lá, tá vendo? É exatamente, ó, se tiver tudo 0, 0, 0, continua 0. É exatamente essa tabelinha foi dada por esse diagrama ilustrativo aqui. Tudo bem, pessoal? Então, ó, essa regra, ela pode ser sumarizada naqueles 8 fatos que eu falei para vocês, né? Olha lá, ó, se vocês lerem aqui, é exatamente o que eu estava lendo, como eu li a tabela aqui. Tá claro? Então é isso. Veja, a ideia é essa. Por que que tem 8 linhas a tabela? Porque eu uso 3 bits para representar a vizinhança e com 3 bits eu conto de 0 a 7. Tudo bem? Qual é o nome dessa regra aqui, pessoal? Essa regra aqui dessa tabela, ela tem um nome. E o nome dela, essa aqui é a regra 50. Aí você fala, nossa, professor, mas quem deu esse nome? Por que não? Por que ela é 50? Vamos olhar agora para o número binário que essa coluna aqui forma. Tudo bem? O número binário que essa coluna forma é esse aqui, ó. 00110010. É daqui para lá, tá, pessoal? Ó, de baixo para cima, tá? Ó. Esse, na verdade, esse é o mais à esquerda, é o mais à direita, segundo mais à direita, tudo bem? Então, se eu for pegar e escrever da esquerda para a direita, eu vou de baixo para cima. Então, de baixo para cima é da esquerda para a direita, tudo bem? Se eu for escrever da direita para a esquerda, aí é de cima para baixo, tudo bem? Então, olha lá, que número é esse, pessoal? 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Que número é esse? Olha lá, é 0 mais aqui 1 vezes 2 a 1. Então, esse número vale 2, mais 2 ao quadrado, 2 ao cubo, mais é 0. Aqui, 2 à quarta, 16. 2 à quinta, 32. Que número é esse, pessoal? 32 mais 16, 48, mais 2, puxa vida, deu 50 mesmo. É por isso que a gente chama essa regra de regra 50, tudo bem? Porque esse número aqui em binário é o número 50. Então, se eu pegar essa mesma tabela aqui e trocar esse aqui 0 por 1, eu vou obter aqui 1, eu vou obter a regra 51. Então, pessoal, quantas regras possíveis eu consigo gerar num autômato celular elementar? Vocês conseguem responder essa pergunta? Se quiser pensar, pausa o vídeo antes e responde. Ó, não são 8 possíveis bits aqui? Até quando que eu posso contar
com 8 bits? Até 2 elevado a 8 menos 1, que é 255. Então, é óbvio que entra o zero aí na jogada, né? Então, eu consigo contar de 0 a 255, o que dá um total de 256 regras diferentes para o meu autômato celular elementar. Tá vendo? O número de regras distintas é 256 regras. E, bom, vários pesquisadores já estudaram essas regras, mas o Wolfram é o mesmo do Wolfram Alpha. Se vocês conhecem o site do Wolfram Alpha, do Matemática lá, ele mesmo, o Stephen Wolfram, ele que estudou bastante isso. Ele categorizou 4 classes de regras. Essas 256 regras, elas podem... Então, por exemplo, tem a regra 1, a regra 2, a 3, a 30, a 40, a 100. E essas regras, elas podem ser classificadas em 4 classes. A primeira, que é a classe 1, são as regras chamadas de estado homogêneo. O que elas dizem? Elas falam assim, ó, cedo ou tarde, todas as células chegam no mesmo estado. Ou, cedo ou tarde, pessoal, ou todas as células morrem, ou todas as células vivem. Acabou, certo? Estado homogêneo. Classe 2, estável simples. As células, elas não possuirão todas os mesmos estados, né? Elas vão ter estados diferentes, mas eles se repetem com evolução temporal. Então, estável simples é esse aqui é uma regra. A regra 50 é um exemplo de regra estável simples. Porque é aquilo que eu falei. Olha lá, qual o padrão que está aqui, ó? Vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto. Se você pegar qualquer célula, a partir do momento que ela vive, ela morre, vive, morre, vive, morre, vive. Morre. Tá vendo? A partir do momento que ela vive, morre, vive, morre, vive. Tem um período aí, certo? Então, é estável simples. Tem a classe 3, padrão irregular. Não possui um padrão reconhecível. Então, é umas regras mais, né, mais assim, complicadas, mais complexas. E tem, por fim, as classe 4, que são as mais especiais. Estrutura complexa. Estruturas complexas que evoluem previsivelmente. São os chamados, é um exemplo de sistema complexo. São as capazes de gerar sistemas complexos. Tudo bem? Então, pessoal, aqui está um exemplo. Uma regra do tipo 3, que não possui padrão irregular, é essa aqui, ó. Tá vendo? Ela tem um padrão bem irregular. Um exemplo de regra 4 complexa é essas daqui, ó. Essa aqui, além de não ter padrão regular, ela é capaz, assim, de ter, como eu posso dizer, estruturas complexas sendo formadas aqui. O pessoal que estuda essas regras a fundo consegue ver aqui que padrões extremamente complexos eles são gerados se você simular isso aqui por um longo período de tempo, sabe? Então é um, um aspecto interessante. Como eu falei, então, as regras mais interessantes são as da classe 4. Por quê? Porque elas definem um sistema complexo. Tudo bem? E um exemplo clássico aí de regra que define um sistema complexo é a regra 110, pessoal. Essa regra é tão famosa que ela tem uma página na Wikipedia só para ela. Ó, vou abrir aqui. Regra 110 do autômato celular. Então, ela é basicamente capaz de mostrar um comportamento na borda entre a estabilidade e o caos. Então, tudo bem? Ela é conhecida por ser Turing completa. Então, a princípio, implica que qualquer programa de computador, qualquer cálculo pode ser simulado usando esse autômato. Então é realmente um negócio de louco, assim, né? É uma regra que
possui uns padrões, assim, ó. Eu não vou explicar tudo aqui para vocês, mas imagine assim, é um negócio complicado que você consegue até fazer computação com esse padrão que emerge nessa regra 110. Outras regras importantes são a regra 30, né? Que é essa aqui. O que mais? São a regra 90, que dá origem a esse diagrama bastante estranho aqui, né? Regra 90. A regra 184, que dá esses padrões, parece padrões de textura, né? Muito bem, pessoal. Então, basicamente o que eu queria nesse vídeo era isso, tá certo? Mostrar para vocês a introdução do que é um autômato celular elementar. E nós vamos, a seguir, implementar, tudo bem, em Python, um programinha que, dado uma regra qualquer, vai gerar isso aqui para nós, ó, a evolução de uma configuração inicial por várias gerações, dado o número de uma regra qualquer. Então, pessoal, isso é assunto para o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Desejo bons estudos a todos aí e até mais.